Pois bem, pessoal, voltando então, dando continuidade, falando de comunicação verbal. Então vamos às tirinhas, né? Então o menino ali falando: estou com fome, posso comer alguma coisa? Então outra pessoa, a pessoa olhou para ele, mas provavelmente sem prestar atenção de fato no que ele falou, né? Claro, sirva-se. Então o menino pega, né? Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira? A pessoa falou. Só que a criança pega e fica ali refletindo, né? Embora usemos o mesmo idioma, não estamos falando a mesma língua. Por que não, né? O que a gente dá para entender aqui? Na realidade, ele perguntou se poderia comer qualquer coisa. Então ele imaginou o quê? Vou comer um biscoito, vou comer um doce, uma bala. Só que a pessoa, no primeiro momento, falou claro que sim, sirva-se. Então ela deixou meio que à vontade. Posteriormente, provavelmente ela ficou pensando naquilo que a criança falou, foi onde ela voltou a fala e ela completou. Pode sim, né? Mas vai pegar uma laranja, uma maçã na geladeira. É porque na hora, provavelmente, ela não prestou atenção na comunicação da criança. Mas é para a gente ver que muitas vezes a nossa comunicação verbal, ela acaba não sendo efetiva, porque na hora de eu dar o retorno e dar o feedback para a pessoa, muitas vezes eu estou com a cabeça em outro local e eu acabo, às vezes, não dando a resposta certa, ou aquela que deveria ser a mais adequada no momento. Então a gente viu aqui que no momento não foi adequada e posteriormente a pessoa adulta tentou se corrigir, né? Por isso que a criança ficou com aquela cara de espanto ali, porque tinha dito que poderia servir, né? Pois bem, voltando para o texto, né? Nós temos que lembrar que a comunicação verbal ela se divide em dois tipos. Nós temos a comunicação escrita, que ela acontece de algumas maneiras hoje, né? Seja por meio de cartas, seja por meio do WhatsApp, seja por meio de outras redes sociais. E nós temos a comunicação que é a mais utilizada, que é a comunicação oral, né? Que é a comunicação também chamada de comunicação falada. Pois bem, a oralidade ela acaba sendo muito mais abrangente, né? Ela tem um poder muito maior, porque nós usamos diariamente e ela tem um poder imediato, porque você acaba utilizando ela de uma maneira que você vai acabar dando um aumento no seu timbre de voz de acordo com aquilo que você quer, né? Ou de acordo com aquilo que você está vivendo. Então, nessa hora da oralidade, é super importante nós pensar o quê? A maneira que nós estamos pronunciando as palavras, se estão corretas ou não, né? Para que outra pessoa possa entender, a entonação, né? O vocabulário ali, a melodia, o timbre de voz, até a própria acentuação, para que isso possa dar uma comunicação clara para outra pessoa entender bem o que eu estou pedindo, né? E lembrando também que até a maneira como eu falo, como eu estou me expressando, é fundamental para que eu possa ter uma comunicação eficiente. Porque muitas vezes o modo como nos comunicamos pode levar ao sucesso ou ao fracasso. Nesse sentido, se muitas vezes você fala de uma maneira que não é clara, ou a tua expressão corporal está demonstrando algo que parece que você está com dúvida, né, sobre alguma coisa, então pode talvez a tua comunicação te levar ao fracasso e não ao sucesso. Pois bem, continuando, né? Então vamos lá. O que o caderno traz para nós agora? As técnicas para você ter uma comunicação eficiente, né? Algo que eu já vim falando aí uns 2 slides atrás. Primeiro, para que eu possa ter uma boa comunicação, eu devo falar sempre de maneira clara e objetiva, né? Eu não posso ficar resmungando, falando baixinho ali, nesse sentido, não posso ficar fazendo fazendo ali, ficar falando palavras ali, né, ou balbuci, que nem fala aqui, né, ficar resmungando. Eu não posso ser igual aquele velho ali, né, que eu falo ali pelos cotovelos, fico falando baixinho. Não, tem que deixar uma coisa bem clara para o outro entender. Outra técnica, ele diz que é articular bem as palavras. Eu tenho que falar aquilo de maneira clara, aquilo que eu sei sem ficar inventando, e olhando para outra pessoa nos olhos, para que eu possa observar realmente que ela entendeu, até porque a expressão dela já vai indicar se ela está entendendo ou não. Então é importante tu falar bem, falar palavras que você conhece olhando nos olhos. Então você deve saber pronunciar as palavras de modo correto, tá? Não sabe, substitua por outra, coloca uma palavra mais fácil, tá? E uma outra coisa que é fundamental para ter uma comunicação eficiente é quando você está falando, tem aquele momento que é a tua vez de falar, mas tem o segundo momento que é saber ouvir. E muitas pessoas têm uma grande dificuldade, né? Porque para que você possa ter uma comunicação eficiente, é uma pista de mão dupla, né?
Tem aquele momento que você fala, mas tem momento que você recebe a mensagem. Então você precisa ouvir efetivamente, que nada mais é do que escutar o que a outra pessoa está dizendo e tentar compreender e absorver aquelas informações que foram passadas, né? Então lembre, boa comunicação envolve mão dupla. Eu vou falar, mas também vou ouvir. E para que possa ser efetivo, né, tem que ter as duas situações. Pois bem, continuando, vamos agora para as dicas para ser um bom ouvinte. Então, para ter uma boa comunicação, eu preciso também saber ouvir. Então, como que eu posso ser um bom ouvinte? Então, deixa eu ressaltar algumas características aqui. Primeiro, você deve controlar a sua fala, né? Ou seja, não ser aquela pessoa chata, né, que nem lá o apresentador, ô louco meu, né, que vive interrompendo as pessoas querem falar, daí você vai lá e interrompe, tu não deixa ela falar. Tu acaba se tornando uma pessoa chata, né? E muitas vezes é um amigo que as pessoas não têm vontade de conversar. Porque parece que tudo que a pessoa quer falar contigo, você acaba cortando essa pessoa. Então parece que você não tem interesse pelo assunto dela. Ou você muitas vezes ouve ela falar e ela não termina, você já corta e fala algo como se estivesse mostrando superior àquela situação. Então vocês sabem, né, que isso nunca é uma boa comunicação e geralmente nós nos afastamos de pessoas assim. Que parece que o quer falar mais alto, fica interrompendo os outros, quer mostrar sempre que é superior, que tem algo melhor, né? Outras questões aqui, a gente deve se concentrar no que o outro lá está dizendo. Então procurar não ficar se distraindo, né? Muitas vezes um colega quer conversar com a gente, mas às vezes a gente está apurado, tem algo para fazer, a pessoa está falando, mas tu estás ali no celular, prestando atenção em outra coisa, né? Se a gente parar para pensar, nós passamos muito por essa situação nas nossas casas, na família, né? Principalmente quem é pai aí, às vezes os afazeres diários aí são inúmeros, e às vezes o filho está pedindo uma coisa, a mulher outra, e às vezes tu está no celular também resolvendo outra questão. Então muitas vezes você acaba se distraindo e acaba deixando de fazer alguma desses afazeres de maneira eficiente. Então tente se concentrar naquilo que realmente o outro está dizendo, né, para ter uma boa comunicação. Tá? Outra coisa importante, como é que eu vou me concentrar? Então eu tenho que lembrar, para que eu possa me concentrar, eu tenho que primeiro ter o contato visual. Não é ficar olhando para o relógio, para o mundo da lua, para as estrelas, para o celular, né? Eu tenho que ter contato visual. É olhar nos olhos da outra pessoa. Porque quando eu estou olhando nos olhos da outra pessoa, eu estou ao mesmo tempo, né, observando os sinais não verbais, a expressão do rosto, a questão das emoções, do sentimento, né? Para ver realmente aquilo que ela está demonstrando, se é verdadeiro, se não é, que a gente consegue perceber isso na expressão corporal. E também é importante, para ter uma boa comunicação e ser um bom ouvinte, é tu prestar atenção de fato, né? Não ficar viajando, que eu já mencionei. O que mais também, para ser um bom ouvinte? Você tentar não ficar rotulando a pessoa, né, na fala dela, tentar evitar julgamentos apressados, que muitas vezes ela começou a falar algo e tu já começa a imaginar algo diferente do que vai ser o final da história dela, então não seja precipitado. Tente também interpretar e sintetizar os comentários que ela está fazendo, então é como se você tiver o que? Completando a fala dela. Ela te falou algo, ou te fez uma pergunta e você vai responder meio que parafraseando aquilo que ela falou. Que é essa questão de dar um feedback, né? É mostrar que está prestando atenção de fato naquilo que ela fala e está dando o retorno. E outra coisa que eu destaco ali é você deve sempre perguntar se ficou com alguma dúvida para esclarecer, né? Pô, a pessoa falou algo, eu não estou entendendo, não, pede para repetir, ó, me desculpa, eu não entendi, me desculpa, eu tive que dar uma olhadinha no celular rapidamente, que eu estou com um problema aqui no serviço, na família. Então deixa claro para outra pessoa que tu não escutasse, mas pergunta, né? Seja claro nesse sentido. Então vamos lá, continuando. Para atingir um nível intelectual mais elevado, tanto na comunicação escrita como a oral, é importante a gente prestar atenção em algumas coisinhas, né? Entre elas, para que eu possa organizar bem a ideia, eu preciso ter uma bagagem, né? Quando eu possa falar, para que eu possa estar falando sobre assuntos, né? Para que eu possa estar dando opiniões claras, objetivas e realmente com a fundamentação. Mas como é que eu vou ter isso, né? Essa comunicação? Eu vou ter que ter leitura, eu vou ter que ter conhecimento. Então a bagagem ela é super importante na nossa comunicação, né? Não adianta eu falar sem propósito nenhum, eu tenho que falar para preencher
muitas vezes tirar a dúvida de alguém, né, principalmente os senhores aí que vão trabalhar na segurança pública, tem que ter conhecimento, e a leitura ela vai ser fundamental para os senhores. Esse é o momento do curso, sei que é bastante trabalhoso, mas vocês vão ter que estar sempre estudando, porque sempre está sendo atualizada a legislação e outros itens mais. Então vamos lá, quais são os quesitos essenciais para ter uma comunicação eficiente? Nós devemos fazer geralmente 5 perguntinhas, né, para saber os quesitos. Primeiro, o que eu estou falando? Eu ter conhecimento do assunto. Depois o objetivo, eu estou falando aquele assunto para quê? E qual é o meu público-alvo? Seria a terceira pergunta, para quem? Lembrando, eu sei o que quero falar, que é conhecer o assunto. Eu sei qual é o objetivo, eu estou falando aquilo para orientar alguém. Mas o meu público-alvo eu também preciso pensar. Porque muitas vezes, de acordo com o público, o meu vocabulário vai ser mais rico ou vai ser um vocabulário mais enxuto, mais direto. Então, questão de observar o público é importante. Vocês vão pegar as pessoas das mais diversas aí no atendimento e ocorrência, é importante notar isso, né, para deixar a informação clara para eles. Outra coisa para a comunicação ser eficiente, lembre também do ambiente, aonde você está dando isso, né, da necessidade, e o modo de transmissão da mensagem. Estou transmitindo no rádio, no rádio eu posso usar uma linguagem mais técnica, tem os códigos ali de J, de QAP, né? Já se eu estiver conversando com um cidadão atendimento à ocorrência, eu não posso ficar passando códigos. Eu tenho que passar algo que seja mais claro, né, para que eles possam estar entendendo aquilo que eu quero. Então tentem responder essas perguntinhas para ter uma comunicação eficiente, né, pessoal? Vamos lá, continuando. Agora nós vamos entrar na comunicação não verbal. Pois bem, a comunicação não verbal ela é muito utilizada na nossa vida diária. Muitas vezes podemos até achar que não, só que ela é muito utilizada. O texto aqui, né, do autor Albert, ele fala que em 1950, né, após uma pesquisa, ele observou que apenas 7% das palavras, 7% da mensagem que é transmitida é de maneira verbal, com as palavras, sendo que 38% é vocal, que seria o seu tom de voz, a maneira que você está pronunciando aquela palavra, tá? E 55% é não verbal. Então, se vocês observarem, mais da metade, né, da tua comunicação é a questão não verbal, tá? Que nem o menino está falando para a mãe ali, mamãe, posso fazer uma tatuagem? Quero uma serpente alada ao redor de um braço, uma nave saindo do meu pé. Quero dizer, se... Daí o menino tá lá com o amiguinho, né? Sabia que mamãe pode se comunicar telepaticamente? O que ele está querendo dizer com o último quadradinho? Está querendo dizer que a mãe dele já meio que mostrou uma expressão que ele não deveria fazer a tatuagem. Então isso seria a questão da comunicação não verbal, né? Pois bem, continuando então, o próximo slide vai falar que a maioria dos gestores, né, é fundamental que eles possam decodificar essas mensagens não verbal, tá? É importante eles estar observando isso aí no outro. Porque muitas vezes as pessoas estão falando, mas de acordo com o que elas falam, né, a expressão delas, os movimentos e a expressão corporal, por fim, acaba mostrando outra situação diferenciada, né? Então é importante a gente estar ressaltando essas questões, que eu vou entrar aqui no próximo vídeo, tá ok? Vou interromper novamente, até o próximo.